Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nesse vídeo aí regra de 3 questões de concursos. Regra de 3 são problemas, né? Só problemas. Para você resolver um problema, você tem que analisar as grandezas, né? Se você não sabe o que é grandeza, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Por exemplo, o peso aí de uma maçã, a massa, né? A intensidade do frio que o garoto sente, a temperatura dele, a pressão, você quer um aparelho de tirar a pressão arterial, né? O tempo, né? A velocidade de um carro, isso é que a gente chama de grandeza. Tudo aquilo que você conseguir medir, né? Você vai chamar de grandeza. Estou fazendo aqui uma revisão para depois entrar nos problemas. Uma revisão rápida. Se você sabe, você pode avançar o vídeo. Existem 2 tipos de grandezas que interessam aqui na matemática, aqui nos problemas de regra de 3. Grandezas diretamente proporcionais, né, que funciona da seguinte maneira. Se você aumentar uma grandeza, a outra vai aumentar. Se você diminuir a grandeza, a outra vai diminuir. Vou te dar um exemplo aqui. Com R$20 eu consigo comprar 1 quilo de feijão. Atualmente o preço do feijão está exorbitante. Se eu tiver R$40, obviamente eu vou comprar o dobro, vou comprar 2 quilos. Se eu tiver só metade de 20, por exemplo, R$10, só vou comprar meio quilo. Então, quando você aumenta uma grandeza, a outra aumenta. Quando você diminui a grandeza, a outra diminui. Se elas se comportam assim, você fala que elas são diretamente proporcionais. Existem grandezas inversamente proporcionais. Inversamente, né? Tipo aqui o Pato Donald. Ele anda aí na Lamborghini dele, a uma velocidade de 100 km por hora, ele sai de uma cidade A e vai para uma cidade B. Ele gasta o tempo, né, 2 horas. Então a grandeza aqui é velocidade, né? Esse aqui é o velocímetro do carro. E aqui o relógio, que é o que marca o tempo, né? Gasta 2 horas. Né? Obviamente, se ele aumentar a velocidade para 200 km por hora, o tempo que ele vai gastar para chegar da cidade A até a cidade B é apenas 1 hora. Então ele aumenta a velocidade, a outra diminui. Então grandeza que se comporta assim, aumentando uma, a outra vai diminuir, você fala que ela é inversamente proporcional. É esse tipo de coisa que você vai ter que analisar para resolver as regras de 3, ok? E você tem que saber o que é uma proporção. Proporção é a igualdade entre 2 razões, entre 2 frações. Por exemplo, 2/3 é igual a 4/6. Poderia ter desenhado aqui, mas não é o caso. E você tem que saber a regra fundamental, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Esse 2/3 igual a 4/6, ele pode ser escrito assim, ó, 2 dividido por 3 é igual a 4 dividido por 6. Se observa esse 3 e o 4, coloquei ele de azul, ele está no meios. E esse aqui estão nas pontas. As pontas são os extremos. Então você diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa, né? Então 3 vezes 4 é 12. E 2 vezes 6 é 12. Por isso que isso forma uma proporção. Então para resolver uma regra de 3 tem que saber isso. Então fiz um resumozinho aí. Agora vamos aos problemas. O primeiro problema do estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais. Sempre me perguntam, pô, professor, você não tem nenhuma questão de Roraima? Eu baixo isso aqui do site PCI Concursos, né? Em geral, às vezes o estado não faz concurso. Eu, por exemplo, moro na cidade de Contagem, aqui em Minas Gerais. Tem determinados cargos aqui que fica na mão de político, prefeito, vereador, eles é que distribuem as vagas. Faz um contrato, quando termina o ano, o cara vai lá e renova. Então não faz um concurso. Então nunca tem, né? Estou dizendo que esse é o único motivo, não, né? Estou falando aqui, a cidade que eu moro. Então, ano de 2011, Prefeitura de Presidente Olegário, cidade, né? Nível fundamental. Aí vem a questão aqui, que diz o seguinte: João Francisco contratou 20 pessoas trabalhando 8 horas por dia, durante 22 dias. Se ele contratasse 28 pessoas para trabalhar 6 horas por dia no mesmo ritmo, quantos dias seriam necessários para colher toda a produção de flores? Aí vem as opções. Então você resolve da seguinte maneira: você coloca grandeza debaixo de grandeza. 20 pessoas, trabalha 8 horas por dia durante 22 dias. Ponto. Está aqui o ponto. Aí ele falou, se contratasse 28 pessoas, então vai contratar 28 pessoas, que vão trabalhar 6 horas por dia. Quantos dias vão gastar para fazer o serviço? Coloca aqui o X. Vai estar a pergunta.
Aí você coloca uma setinha aqui, caso você queira, né? Eu sempre coloco essa seta aqui onde está o X. E aí eu vou fazer a análise. Você observa que eu coloquei aqui de amarelo com amarelo. Esqueço essa grandeza e faço a seguinte pergunta. Sempre onde está o X. 20 pessoas, preciso de 22 dias para fazer o serviço. Se eu tiver 28 pessoas, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Essa aqui é a pergunta, lá na minha mente. Estou analisando. É claro, se eu tenho mais funcionário, tem que fazer o serviço mais rápido, vai diminuir a quantidade de dias. Então essa grandeza aqui está passando de 20 para 28, está aumentando, essa aqui vai diminuir. Quando um aumenta, outro diminui, você fala que ela é inversamente proporcional. Aí você escreve inversamente, coloca a setinha para cima. São essas opções que tem aí. Aí você esquece essa grandeza e analisa essa com essa. E aí você faz a pergunta, sempre assim, ó, daqui para lá, sempre onde tem o X. Trabalhando 8 horas por dia, é preciso 22 dias para fazer o serviço. Se diminuir a jornada para 6 horas, os caras vão trabalhar uma jornada menor, obviamente vai aumentar o número de dias. Está diminuindo aqui, aqui vai aumentar o tempo para fazer o serviço ficar pronto. Ok? Aí, quando uma diminui e a outra aumenta, ela é inversamente proporcional, você coloca a setinha para cima. E aí você vai armar a proporção, sempre assim. O 22 sobre x é o primeiro membro. E as outras razões são multiplicadas. Como ela é inversamente proporcional, você vai trocar o numerador com o denominador. O 28 sobe, o 20 desce. O 6 sobe e o 8 desce. Quando for inverso. Se for direto, você coloca diretamente. Né? Ok? E aí você simplifica essas frações. Né? Do jeito que você achar melhor. Né? Eu dividi o 28 por 4, né? Deu 7, e dividi o 20 por 4, deu 5. Simplifiquei aqui por 2, aqui por 2, deu 3 quartos. E aí eu multipliquei. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 4, 20. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, ficou 21x igual a 22 vezes 20, que dá 440. E aí, se está multiplicando, você passa dividindo. Né? 440 dividido por 21 dá 20 dias. Ok? E sobra um resto aqui. Sobra esse resto que você forma uma nova fração. 20 e 21 avos é o resto. A parte inteira é 20 dias, que seria a letra D. Você já poderia marcar aqui direto, porque nenhuma outra opção tem 20, né? Ok? Mas aí eu fiz uma regra de 3. Um dia 24 horas e 20 e 21 avos, x horas. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Outra regra de 3 simples, né? Aqui é simples, não tem que analisar nada. Você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica 480 dividido por 21, que dá 22 horas. Entendeu? Segunda questão, Estado de Tocantins. Ensino Fundamental Completo, ano de 2010, né? Ok? E a questão, em 5 dias de trabalho, 4 pedreiros constroem 810 metros de muro. Em quantos dias 3 pedreiros poderão fazer 486 metros de muro? Então tá lá, 5 dias, 4 pedreiros, faz 810 metros. Né? Para fazer 486, né? Com 3 pedreiros, x dias. Grandeza debaixo de grandeza. Dia debaixo de dia, pedreiro debaixo de pedreiro, metro debaixo de metro, muro debaixo de muro, por aí vai. E aí você coloca a seta onde é que está o x aqui e faz a análise. 4 pedreiros, faz o serviço em 5 dias. Se você diminuir a quantidade de pedreiros, obviamente vai aumentar o número de dias, né? Menor quantidade de pedreiros, maior quantidade de dias para o serviço ficar pronto. Uma grandeza diminui, a outra iria aumentar. Essa é a análise. Você fala que ela é inversamente proporcional. Escreve aqui inversamente, coloca a seta para cima. Aí apaga essa e analisa aqui. Você está vendo que agora está de amarelo. 800 metros feito em 5 dias. Se você diminuir aqui, 486 dias, vai diminuir também o número de dias para fazer o serviço. Menor quantidade de muro, menor dias. Então, setinha para baixo. Quando uma diminui e a outra diminui, ela é diretamente proporcional. Aí você arma a proporção. 5 está para x, 3 está para 4, porque ela é inversamente proporcional. Você troca o numerador com o denominador. E essa aqui diretamente. Ó.
simplifica isso aí, ou então multiplica tudo, né? Tanto faz. Você faz esse, vezes esse, vezes esse. Depois você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí você divide isso por esse, você vai encontrar 4 dias. Simplificação fica a seu critério. Terceira questão, Paraíba. Ensino fundamental, completo, ano de 2009, Itupiranga. Né? Aí vem a questão. O preço cobrado por um eletricista durante um dia de trabalho para instalar chuveiro, luminária com lâmpadas fluorescentes ou torneiras elétricas é R$ 69,00. Ao trabalhar durante 8 dias, instalando vários desses itens elétricos, quanto deverá ser pago a esse eletricista? Então, R$ 69,00, um dia. 8 dias, X. Isso é uma regra de 3 simples, só tem 2 grandezas. Né? Não precisa fazer análise, não. Aliás, diretamente proporcional, né? Um dia, R$ 69,00, mais 8 dias se for trabalhar, mais dinheiro, né? Quanto mais dia trabalhar, mais dinheiro. Diretamente proporcional. Então você tem 69 está para X, 1 está para 8. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica 8 vezes 69. E dá R$ 552,00. Letra A. Muito fácil. Quarta questão, Estado de Minas Gerais também. Né? Ensino cargo médio, ano 2009, cidade Papagaios, né? Para quem tem segundo grau. Numa tecelagem, 2 máquinas produzem somente 60 metros de tecido em 3 horas de trabalho. Se o número de máquinas for dobrado, com máquinas iguais às primeiras, e as horas de trabalho forem triplicadas, então o total de metros de tecidos produzidos nessa tecelagem é. Aí vem as opções. Né? Você tem lá 2 máquinas, 60 metros, 3 horas. 4 máquinas, né? X metros em 9 horas. Porque ele deu lá no problema. Então ele falou aqui, ó, se o número de máquinas for dobrado, então, de 2, o dobro de 2 é 4. E as horas triplicadas. Era 3, né? O triplo é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Não apareceu no problema. Foi nessa dica que ele falou. Triplicar é aumentar 3 vezes. Dobrar é multiplicar 2 vezes. E aí você faz a análise. 2 máquinas, 60 metros, com 4 máquinas vai fazer mais. Uma aumenta, a outra aumenta. Diretamente proporcional. Depois você faz a análise dessa com essa. Em 3 horas, faz o serviço em 60 metros. Se trabalhar 9 horas, vai fazer mais de 60 metros. Então aumenta uma grandeza, a outra aumenta. Diretamente proporcional. E aí você arma a proporção. 60 está para X, 2 está para 4 e 3 está para 9. 2 vezes 3 é 6 e 4 vezes 9 é 36. Então você simplifica, né? No caso eu simplifiquei, né? Dividi aqui por 3, aqui por 3, dividi aqui por 2, aqui por 2. E multipliquei, né? Volta lá. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Produto dos meios igual para dos extremos. 60 vezes 6 é 360. 1 vezes x é 1x. 360 dividido por 60 dá 6. Né? Sexto da produção inicial. Né? Agora, por que eu dividi por 60? 60 metros em 3 horas. Uma hora tem 60 minutos. Então, eu encontrei isso aqui em minutos. Então, 360 dividido por 60, uma hora tem 60 minutos, dá 6 horas. Então, se antes eles produziam em uma hora, 6 vezes mais. Sextuplo, é 6 vezes mais. Se fosse 5, seria o quíntuplo. Então, quinta questão, Paraíba. Prefeitura de Moju, ano de 2008. Para ensino médio. Né? 32 caminhões abastecem um armazém com 20 toneladas de dendê em 10 dias. Para abastecer com 30 toneladas de dendê, 24 caminhões, iguais aos primeiros, levariam. Aí vem as opções. 32 caminhões, 20 toneladas em 10 dias. Aí vem a pergunta, quantos dias? Então, X dias. 30 toneladas com 24 caminhões. Aí você começa a fazer a análise. 32 caminhões
são necessários 10 dias para fazer o transporte. Com 24 caminhões, diminuiu a quantidade, obviamente vai aumentar. Enquanto isso aqui diminui, a quantidade de dias tem que aumentar. Então, quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, ela é inversamente proporcional. Aí se escreve inversa. Aí analisa essa aqui, ó. 20 toneladas, 10 dias. Para carregar 30 toneladas, obviamente, mais dias. Quanto maior a quantidade, maior a quantidade de dias. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta, ela é diretamente proporcional. Aí você faz 10 está para x, 24 está para 32. Você observa que eu troquei o numerador com o denominador, porque aqui é inversamente proporcional. E essa aqui é diretamente, coloquei direto, do jeito que estava aqui, ó, 20 sobre 30. Simplifique isso aí do jeito que você achar melhor, né? Ok? No caso eu dividi aqui por 6, aqui por 6, cortei esse 0 com esse 0, e 24 simplifico com 32. O múltiplo de 24 e 32 é 8, maior divisor comum. 24 dividido por 8, 3. 32 dividido por 8, 4. Aí você simplifica do jeito que você achar melhor. Corta esse 3 com esse 3, né? Cancela esse 3 com esse 3, e simplifica o 2 com o 4. E dá 2 quartos, que é a mesma coisa de meio, né? Aqui, ó. Opa. Aqui é 4. Voltando aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 20 vezes 4 dá 40. 40 dividido por 2, 20. Então, 20 dias. Letra C. Aqui tem um errinho aqui, não é 8 não, aqui é 4. Questão número 6, Estado de São Paulo. Cargo ensino médio, né? Prefeitura de Itu, o ano de 2007. A questão diz o seguinte: se 12 operários, trabalhando 9 horas por dia, levantam um muro de 24 metros de comprimento em 8 dias, em quanto tempo 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, levantarão um muro de 30 metros de comprimento com a mesma altura e largura da anterior? Então coloquei 12 operários, 9 horas por dia, 24 dias em 8 dias. 15 operários trabalhando 9 horas por dia, durante com 30 metros, né? X dias. Grandeza debaixo de grandeza. Aí você começa a fazer a análise. 12 operários, 8 dias para fazer o serviço. Se você colocar mais operários, vai diminuir a quantidade de dias, né? Quanto mais gente trabalhando, mais rápido tem que ser o serviço, né? Então, menos que 8. Então, por isso que é inversamente proporcional. Aí passa para a próxima. Trabalhando 9 horas por dia, precisa de 8 dias. Se forem trabalhar só 8 horas por dia, diminui a jornada. Obviamente, vai aumentar a quantidade de dias. Aqui diminui, aqui aumenta. Então, inversamente proporcional, setinha para cima. E essa última grandeza, 24 metros, 8 dias. Para fazer 30 metros, mais dias. Quanto maior a metragem, maior a quantidade de dias para fazer o serviço, diretamente proporcional. O cachorro entrou aqui, tive que tirar ele. Bom, agora você arma a proporção. Onde é inversamente, você troca o numerador com o denominador. Ok? Aqui é inverso e aqui também é inverso. Essa é direta. Fica do jeito que está, 24 sobre 30. Simplifica isso, né? Aqui eu dividi por 3, aqui eu dividi por 3. Aqui eu dividi o 20, o 30 e o 4 por 6, né? E cortei esse 5 com esse 5 e esse 4 com 4. Aí ficou, cortei esse 8 com esse 8, ficou x igual a 9. 9 dias. Aí eu vou lá e marco na letra C. Sétima questão, Mato Grosso do Sul. E aí vem a questão, cargo de ensino médio, ano de 2007. Uma classe com 30 alunos foi acampar e levou alimentos para 10 dias. Chegando ao local, encontraram mais 20 alunos. O número de dias que durarão os alimentos com a nova turma aí vem as opções. Então antes era 30 alunos. O que aconteceu? Encontraram mais 20. Então se era 30 mais 20, passou a ser 50. Né? Então essa é uma regra de 3 simples. Então você faz a análise lá. 30 alunos, 10 dias. Quanto mais alunos, menor a quantidade de dias que você vai fazer. Aqui está aumentando, aqui a quantidade vai diminuir. A alimentação, né? É inversamente proporcional. Né? Porque a alimentação não vai dar. Você tem mais gente para alimentar, obviamente a quantidade de dias diminui.
Quando você tem uma grandeza inversamente proporcional, você troca o numerador com o denominador. O 50 passa a ser o numerador e o 30 passa a ser o denominador. Corta esse zero com esse zero, né? Fica 10 vezes 3, 30. 5 vezes x, 5x. 30 dividido por 5 é 6 dias. A resposta está na letra B de bola. Questão número 8, Santa Catarina. Estado de Santa Catarina. Estagiário do ensino médio, ano de 2015. Prefeitura de São João do Oeste. A questão é a seguinte: uma serra movida a gasolina consome 1 litro a cada ciclo de 5 horas, cortando 10 metros de madeira por hora. Quantos litros de gasolina serão necessários para abastecer essa serra para cortar 500 metros de madeira? Esse problema tem uma regra de 3 dentro da outra regra de 3, são duas, né? Então tá lá, ó, 1 litro, 5 horas. O ciclo é 1 hora, né? Então está para x. Então aqui você vai ter produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 1/5 do litro. Aí você faz a regra de 3. 1/5 do litro, 10 metros, vai fazer 500 metros x. Então se você não fizer essa regra de 3 aqui primeiro, tu dança, né? Porque ele fala aqui do ciclo, né? Olha lá, 1 litro a cada ciclo de 5 horas. O ciclo é uma volta inteira, né? É igual um relógio, ele dá uma volta inteira a cada 24 horas. Né? E os minutos a cada 60 minutos. Aí você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos, nessa regra de 3 aqui, ó. Então você faz 500 vezes 1/5, né? Fica 500 sobre 5. 500 sobre 5 é 100. 100 dividido por 10 é 10 litros. Então a resposta está na letra B. Letra B. Cachorro aqui. Rio de Janeiro. Questão número 9. Gravando é esse. Estou com a porta aberta ali. Vou ali fechar a porta só um instantinho, porque o cachorro está me perturbando aqui. Vou voltar aqui a questão. Cargo Ensino Fundamental Completo, ano de 2001, Prefeitura de Queimados, Rio de Janeiro. Ensino Fundamental, ou seja, para quem tem até a 8ª série. Uma torneira despejando 4 litros de água por minuto leva 15 horas para encher um reservatório. Se a torneira despejasse 6 litros de água por minuto, gastaria o seguinte número de horas para encher o mesmo reservatório. Aí vem as opções. Então tá lá, 4 litros por minuto, 15 horas. 6 litros por minuto, x. Então, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. A regra de 3 é simples, só que ela é inversamente proporcional. Se você aumenta a quantidade, né, da vazão, aqui vai diminuir a quantidade de hora. Né? Então, quanto maior a vazão, ou seja, mais água saindo, menos tempo para encher a coisa. Inversamente proporcional. Aí você faz 15 está para x e 6 está para 4. Troquei o numerador com o denominador. 15 vezes 4, 60. E 6 vezes x, 6x. Então, 60 dividido por 6 é 10. Letra C. A última questão, Rio Grande do Sul. Atendente de farmácia, no ano 2015. A cidade, Prefeitura de Flores da Cunha. E a questão diz o seguinte: uma empresa gasta R$ 3.600 com 12 funcionários trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários por semana? Então você faz lá, 3.600, x. Está para x porque é o que ele quer saber o que gasta. 12 funcionários, 9 funcionários, 6 horas por dia, 8 horas por dia, 5 dias e 7 dias. Ou seja, do jeito que eu falei, você vai lendo o problema e colocando 3.600 que é o dinheiro, 12 funcionários, então grandeza debaixo de grandeza, né? 6 horas por dia, debaixo de 8 horas por dia, 5 dias, debaixo de 7 dias. Aí você vem fazendo a análise. Sempre perguntando onde é que está o X. Com 12 funcionários, o valor é 3.600. Se diminuir para 9, vai gastar menos. Então, uma diminui e a outra diminui. Diretamente proporcional. Passa para a próxima. Trabalhando 6 horas por dia, o salário seria 3.600. Se os caras for trabalhar 8 horas por dia, vai ter que pagar mais. Maior jornada, mais dinheiro para os funcionários.
Então, quando um aumenta, a outra aumenta, diretamente proporcional. E finalmente essa, 5 dias, se o cara trabalhar só 5 dias, 3.600. 7 dias, vai gastar mais de 3.600. Tem gente que pergunta, onde é que você tirou 7 dias? Ó, uma semana tem 7 dias. Ó. Quanto essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana? Uma semana tem 7 dias. Né? Então os caras vão trabalhar de domingo a domingo. Né? E aí você monta lá a proporção. Né? E tem gente que fala, onde é que esse cara encontrou 7? Aqui. Aí o cara esquece esses 5 aqui sobre 7 e dança. Então 3.600 está para X, 12 está para 9, 6 está para 8 e 5 está para 7. Tudo diretamente proporcional. Simplifique do jeito que você quiser, né? Ok? Pode dividir o 12 por 3, o 9 por 3, dividir o 6 por 2, o 8 por 2. Você divide em cima, você divide embaixo. Aí eu multipliquei direto, né? Ok? 5 vezes x, 5x. 3.600 vezes 7 dá 25.200. Dividido por 5 dá 50.040. 5.040, né? Letra A. Você vem aqui e marca a letra A. É uma frase de autoajuda. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, quanto mais você estudar, né, menor vai ser sua concorrência, porque você vai fazer mais pontos no concurso. Até a próxima. Um abraço.